Olá pessoal, vamos a mais uma aula de exercícios básicos e eu separei esse exercício continuando a aula anterior que eu coloquei exercícios 1 e 2, esse é o exercício 3. É um exercício que a gente pode fazer usando aquela fórmula que a gente aprendeu, que o número de elementos da união entre dois conjuntos é o número de elementos do primeiro mais o número de elementos do segundo menos o número de elementos da interseção. Ou podemos fazer pelos diagramas. Vamos fazer das duas maneiras. Vamos lá. Foi realizada uma pesquisa numa indústria X, tendo sido feitas a seus operários apenas duas perguntas. 2 operários, 92 responderam sim e 80 responderam sim à segunda. 35 responderam sim a ambas, 33 responderam não a ambas. Qual o número de operários da indústria? Então, primeiro, número de operários que respondeu a primeira, eu vou chamar de A, sim, a primeira pergunta. Vou chamar de B, sim, a segunda pergunta. Vou chamar de A interseção com B, sim, as duas. E como é que eu vou calcular o número de elementos da união? Então, o número de elementos da união é o quê? Número de elementos de A, quantos responderam sim a primeira? 92. Número de elementos de B, quantos responderam sim a segunda? 80. Menos número de elementos da interseção, responderam sim a ambas. Só que aí tem que tomar cuidado, nós vamos achar quem respondeu a pelo menos uma. 90 mais 82, 172, menos 35, 137, né? Então, só que você não pode esquecer que tem 33 que não responderam sim a nenhuma, ou seja, eu vou ter que somar esses no final. E aí nós vamos ter 170, né? Daniel, não gosto desse jeito, como é que eu posso fazer? Vamos lá. Vou fazer duas bolinhas, uma para sim a primeira, uma para sim a segunda. E aí, horrível, gente, mas vamos lá. Começo pelo meio, pela interseção. Quantos responderam sim as duas? 35. Quantos responderam sim apenas a primeira? Sim, 92, menos 35, vai sobrar quanto? 60, 56. Responderam sim apenas a primeira. Quantos responderam sim apenas a segunda? 80 responderam sim a segunda. Tira os 35 que já estão lá na interseção, na bolinha, né? E aí nós temos 50, 45 responderam sim somente a segunda. E lembrando que 33 responderam não, ou seja, eles não estão ali dentro. Então como é que eu posso descobrir esse total aí de funcionários? Basta eu pegar quem respondeu sim apenas a primeira, mas quem respondeu sim somente a segunda, mas quem respondeu sim as duas, mas quem respondeu não as duas. Aí você soma 56 mais 45, 101, né? Deve ter feito alguma continha aí errada, né, gente? É 35 mesmo? 35... 92 menos 35, aqui, desculpa, gente, é 57, né? Então, aqui é 57. E aí, sim, nós chegamos a 170 usando os diagramas, ok? Então, podemos fazer desse jeito, usando fórmula, ou desse jeito, usando os diagramas, tá? Espero que vocês tenham entendido, né? São duas maneiras diferentes da gente poder fazer essas questões, tá bom? Então, só para